eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? 20. Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Glórias ao Senhor Jesus. Aqui na Bíblia nós encontramos a vontade de Deus revelada. Amém? E depois, se alguém quiser, chega em casa, quando tiver um tempinho, medite e lê o capítulo 1 de Romanos que nós lemos. Amém? E tire as conclusões, se alguém se encaixa ali ou não. Se aquilo ali é verdade, que os homens são aquilo ali que nós lemos, sem Cristo. Amém? Porque o Senhor disse que são. Amém? O Senhor disse que são. Aí eu vou ver se eu aceito ou não o que ele disse de mim. Amém? Se nós estamos, toda a humanidade que se encontra viva nesta manhã, seja lá onde esteja, onde estiverem elas, não é por causa da vontade deles, nem da nossa. Nós não estamos vivos por causa de nós. Não é por causa da nossa vontade que eu me mantenho vivo. Não é. Porque ninguém tem controle de sua vida, do seu coração, do coração, o músculo ficar batendo. Ninguém tem controle do ar, continuar respirando esse ar. Não tem. Amém? Não tem. Está mais do que provado isso. Uma ansiedade traz falta de ar. Já dá a impressão que vai morrer. É mentira? A pressão alta
da falta de ar. E a impressão que dá é que vai morrer. Quando não, quando ele decide que falte o ar total, já era. Já era. Não importa quantos anos tenham, não importa, está mais do que provado isso. A hora que ele quer, que a Bíblia até diz que já tem um dia determinado por o ar de todos nós faltar. Está escrito em Atos. Que ele determinou onde íamos morar, tudo foi a vontade dele. E vamos sair, Jesus tentaram pegar ele várias vezes, mas a Bíblia diz que não era chegada a hora. Olhando Sadraque e Abidnego, já era. Já era. Quando jogaram, até quem estava do lado de fora, com a quentura, morreram. Quem estava do lado de fora. Mas eles lá dentro, na fornalha, não morreram. Amém? Então não é o médico que me mantém vivo. A causa primária de eu estar vivo aqui é Deus. Amém? E essa vontade que foi revelada, que o Cristo revelou, quem não aceitar essa vontade aqui, já tem um dia certo que vai se arrepender de não ter aceitado. Porque no final não vai ser, tem um inferno que a Bíblia diz, e eu não vou para lá porque eu vou escolher aquele lugar quente, vai ser a vontade de Deus que vai me jogar lá, porque na verdade quando eu chegar lá eu não quero ir para lá, mas só que nesse momento não tem mais jeito, amém? Por isso que a Bíblia diz, não tema o homem que só mata o corpo, mata um corpo que já está se acabando, mas tema aquele que é soberano e tem poder para matar o corpo e jogar o homem invisível dentro com os seus sentimentos, todo o nosso sentimento, querido, tudo aquilo que gera dentro de nós, não é esse corpo, existe um homem ideal, um homem invisível dentro, com os seus sentimentos, esse homem que vai para o inferno, porque lá não vai ser preciso mais estar queimando a carne, vai ser todos os sentimentos de dor, eternamente, e de arrependimento, onde não vai ter como reverter mais o quadro, amém? O Senhor disse que a porta é estreita, e diz que pela porta estreita, poucos, está revelado, poucos vão passar, por ser apertado o caminho e a porta estreita. São poucos que vão herdar a vida eterna por causa disso que a Bíblia diz. Por a porta ser estreita e o caminho apertado. Mas pela porta larga e o caminho largo, a Bíblia diz que muitos. Então, a revelação de Deus para a minha vida. Jesus pregando para uma multidão e falando algo terrível, segundo a carne, para a carne, a Bíblia diz que só ficou 12, o resto foi embora, não suportou a palavra de Jesus. Lá no dilúvio, só Noé e a família. Então a Bíblia vai se concretizar, vai acontecer o que a Bíblia diz, porque é Deus que não mente, que fala. Amém? Então são poucos. Onde você vê, tem muitos em certas denominações? Tem muito? Tem? Dá para se dizer que tem? Então acredite, a maioria está indo para o inferno. É o que a Bíblia diz, porque a porta larga, que muitos vão passar por essa. Então a maioria está indo para o inferno. Poucos vão, hoje achar um servo fiel é uma agulha no palheiro. Que eu fique sozinho, mas não estou sozinho. Mas graças a Deus ainda tem alguns espalhados na face da terra, são os fiéis.
Amém, irmão? E só dá para gerar fiel se o fiel estiver revelando. Não tem como revelar fiéis, não tem como ser manifestados fiéis se a liderança não está liderada por esse Cristo. Não dá. Não tem como se tornar um santo escutando mentira. Impossível. Impossível. A mentira não torna ninguém santo, é verdade. Porque Jesus é santo. O Espírito é santo. A palavra é santa. A fé é santíssima. E Deus é santo, santo, santo. Glória a Deus! Não há nele trevas nenhuma. Então, quem está em Cristo, a Bíblia diz que não há trevas mais. Porque ele afirmou, esse Jesus: quem me segue não anda mais em trevas. Não anda. Não anda. Amém? Isso é a verdade da Bíblia. Ele falou para Nicodemos que tinha que nascer de novo. Com outras palavras, Nicodemos, tu não tem nada que preste diante do meu Pai. Nada. Tu tem que ser outra pessoa. A tua aparência vai ficar a mesma, Nicodemos, mas vamos colocar outro homem dentro de você. Tu não vai mudar a aparência não, Nicodemos. O teu cabelo vai ser o mesmo. Se tu é moreno, tu vai continuar moreno. Se tu é branco, com a enfermidade, vitiligo, não tem problema. O homem que está dentro é que não presta. Se teu cabelo é mais grosso do que o outro, não tem problema, Nicodemo. Teu problema é o que está dentro de você. Amém? Isso é a Bíblia. E quando Samuel vai escolher um rei, vem o primeiro lindo, altão. Aí a Bíblia diz que é esse. Não é esse. Não é esse. O texto diz: porque Deus não olha como o homem, não vê como o homem vê. O homem vê o externo, mas Deus contempla o homem invisível. O homem invisível. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. E acabou todos. Poderia falar assim, ó: então vamos embora. Não tem mais ninguém, acabou, né? Não, foi uma ordem do Pai. Vai lá que tem um rei, vai ser levantado um rei lá. Aí vem a pergunta: não tem outro? Tem. Chama ele Davi. Porque o Deus não vê como o homem vê. Deus contempla o interno. Amém? E a Bíblia vem para cá e para Deus fazer essa obra. Não é aparência. É para trocar o coração. Trocar o coração não é operar, que o médico opera o músculo. Mas operar todo o interno do homem, só tem um que se pode fazer. Amém? Que quando troca, a preocupação que o músculo pare, nem toma mais conta da gente. Não toma mais, porque sabe que vai continuar respirando eternamente. Amém? Então, em nome, nós lemos aqui em João, escrito aqui: ninguém não pode ter nada, se não for concedido do Pai. Ninguém pode receber nada se não for dado do céu. Foi por isso que ele falou para Pilatos: não tem como. E também nós lemos aqui que João Batista, ele revelou Jesus, ele revelou o caminho, mostrando o caminho para o povo. E eu, João Batista, que a Bíblia declara que nascido de mulher, nunca existiu e nunca vai existir,
ele fala na palavra: eu sou da terra, eu falo da terra. Eu sou da terra, eu falo da terra. A minha linguagem é terrena, mas está vindo aquele que está vindo do céu. A linguagem dele é do céu. É ele que tem as palavras de vida eterna. É ele que vai revelar o eterno. Amém? O eterno para quê? Porque ele traz a eternidade, ele trouxe a eternidade e desceu. Quando ele nasce de uma forma miraculosa, incrível, no ventre de Maria, estava nascendo dentro de Maria a eternidade. Depois a eternidade saiu, a eternidade cresceu, e a eternidade começou a se manifestar. Quem nasce de novo, com um novo coração, de uma forma milagrosa, a eternidade nasceu. De uma forma milagrosa, a eternidade vai crescendo. De uma forma milagrosa, a eternidade vai sendo manifestada. Porque quem mora dentro agora? Quem mora dentro? Quem mora? Há um novo homem, um novo ser. E esse, ele olha o que está dentro, os nossos sentimentos, nossas vontades, o que se passa dentro da gente, o nosso intelecto. Por isso que quando a palavra é revelada, há uma renovação no entendimento. Então os sentimentos e as vontades dentro de nós são mudados, porque surgiu um novo homem que nasceu segundo Deus, que tem um novo coração, um novo ser dentro dele. Por isso que aí quando não ocorreu isso, continua valendo. O coração do homem é perverso, é enganoso, e mais perverso do que qualquer outra coisa. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Vocês me honram com os lábios, mas o homem interior está longe de mim. Está longe de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? A minha natureza não se encontra dentro. O meu sentimento, a nova vida não se encontra dentro. Buscando glórias para si, me honra com os lábios. É verdade, louvores, graças a Deus, tu és santo, 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 louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado por me curar desse câncer, muito obrigado por essa febre abaixar, muito obrigado por o Senhor me tirar do hospital, mas a graça que Deus quer é uma mudança de coração. Graça te dou por estar sofrendo por causa do Senhor. Graças te dou por poder estar vivendo o Evangelho. Graça te dou por não estar mentindo mais. Graças te dou por odiar o pecado agora. Mudança de mente. Um novo homem surgiu. E o exemplo, o padrão, Jesus. É aí que com esse novo homem, e ninguém pode receber coisa alguma se não vir de cima. Então eu vi, quando você vê, onde desceu o Espírito, esse é aquele que eu falei para você. Eu batizo com água, mas está vindo alguém que batiza com o Santo Espírito. Só tem o Espírito Santo se Jesus batizar. Passou os irmãos todos, aí Deus não aceitou, ele não aceita. Prestou atenção, Jesus é o Deus encarnado, porque Deus olha o coração. Tu não vai receber sendo mundano, tu não vai receber amando ainda o mundo. Jesus não batiza ninguém com o Espírito Santo, que ainda está com a mente nesse mundo. Não tem como ele dar o Espírito Santo àquele que ainda não aceitou o Evangelho como se deve. É isso. Passou todo mundo? Não é esse, porque Deus sonda os corações. Para Jesus batizar com o Espírito,
E é por isso que as cartas são negligenciadas, porque as cartas foi o Espírito Santo que revelou. Então as cartas não são manifestadas nas igrejas, não são pouquíssimas a que falam das cartas, porque as cartas foi o Espírito Santo. O Espírito Santo só quem dá é Jesus, e a liderança, a maioria, não tem Jesus. Por isso que não se fala para ficar de acordo com a palavra nas cartas, que as cartas vêm para cá, para um lava-jato, para limpar a alma na obediência à verdade. Isso ninguém quer. Ninguém quer porque dói, vai tirar do mundo. Então é muito fácil, a porta que ele abriu, ninguém fecha. E a porta que ele abriu, ninguém fecha. E a que fecha, ninguém abre. Louvado, vem para a reunião das causas impossíveis. Vem para a reunião das causas impossíveis. Jesus, quando desceu, foi para verdadeiramente tirar um problema impossível de ser solucionado. A gente conhecer Deus, a gente se voltar para Deus, a gente receber o Espírito Santo da promessa. Essa é a causa impossível que ele faz. Quem quiser ser salvo vai ter que se enquadrar aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Tem a vida e vai ser manifestada por causa da presença do Espírito que ele deu. Então o Espírito Santo, como Jesus, o Espírito Santo ministrando, e Jesus com a onisciência olhando dentro. O Espírito Santo ministrando e Jesus olhando dentro da pessoa. E Jesus olhando dentro, está recebendo como criança, está se convencendo que é um miserável, pecador, desgraçado, aceitou que eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, eu sou o Eterno, eu sou aquele que traga a palavra de vida eterna. Aceitou Jesus, sela. Aí o que ele sela? A Bíblia diz: o que confessa meu nome, eu conheço os que são meus, e os que são meus, que professam o meu nome pelo Espírito Santo, passa a odiar o pecado. Olha o que diz a Bíblia. É por isso. Amém? E sabe o que é que vai agindo em todos nós, o conhecimento que nós estamos agora aqui tendo? Em Efésios diz que eu oro para que Deus, o que vocês estão recebendo esse conhecimento, mas que também receba o Espírito de conhecimento e de sabedoria. Porque não adianta só, o Espírito não vem só no conhecimento. O Espírito que vem também é o mesmo Espírito de poder. O Espírito que gera o conhecimento é o mesmo Espírito que gera uma nova criatura. Ele é o Espírito de sabedoria, de revelação, de poder. Porque ele não dá o Espírito por medida. Então a sabedoria o quê? A saber, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então agora eu vou agir sabiamente, porque o Espírito de sabedoria e de revelação também entrou aqui. Então de sabedoria, eu não vou. Um homem sábio, eu desonrar o meu Senhor, eu vou dar ocasião à carne para entristecer ele, ao homem sábio. Porque o Espírito de sabedoria se encontra dentro. Meu nojento sentimento ruim, miserável. Não, eu te repreendo em nome de Jesus, tu não vai vencer, tu não vai me vencer. Porque agora olha quem está dentro de mim. Porque está vindo uma tentação, a Bíblia diz que é só humana. Mas junto com a tentação tem alguém me olhando. Para dar o escape. Está na Bíblia isso. E só quem se converteu experimenta isso. Quem não se converteu, onde não foi trocado, não há um novo coração, não experimenta isso. A tribulação é uma bênção. Quem prega isso? A tribulação é uma bênção. Quem está com o Espírito Santo? Amém? Eu começo a sofrer por Jesus, eu estou sendo abençoado por Ele. Porque Ele me deu condições agora de sofrer por Ele. Amém? Vamos ler isso? Quem quer ler isso? Porque onde houve um novo coração, ou um novo coração sendo manifestado quando começou a pregar o Evangelho, Jesus.
É só sofrimento. O teu sofrimento é temporal, é passageiro. Não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós, que a Bíblia diz. Isso é uma loucura. Eu não posso nunca, usado pelo Espírito Santo, falar aquilo que agrada a carne. Falar o que o irmão quer. Eu tenho que falar o que Deus quer. Porque o que Deus quer é o que o irmão precisa. O que Deus quer é o que o meu irmão precisa. O que Deus quer é o que o pecador precisa. O que Deus quer é que eu livre alguém que está no engano, da dúvida. E só eu fazendo o que Deus quer, aquela alma tem chance de um dia se encontrar com esse Deus. Então eu posso morrer falando que Deus quer, que não tem problema. Eu morri fazendo para o próximo aquilo que era o melhor para ele, e ele que não quis. Ele que não quis. Então é essa verdade que tem que governar. Amém? Abra a palavra do Senhor em Romanos. Um novo coração, como é que vive? Capítulo 5, 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora, em nome de Jesus, isso aqui não é tribulação, porque eu tenho que pagar uma conta e não estou podendo. Porque isso, quem foi culpado foi eu, que não era para fazer nada sem ter dinheiro. Aqui a causa é Cristo. É depois que o homem novo está sendo manifestado, amém, irmão? O povo aqui está sofrendo, essa carta aqui é para Roma. É para os irmãos que estão em Roma. O Império Romano estava massacrando os irmãos. Massacrando. Jogando assim, ó, devagarinho na arena para lutar contra os leões. Sendo queimados na fogueira. Só isso. Amém? Não é indo para shopping, não. Não é porque a tribulação, eu queria tanto comprar isso, mas não posso que não tem dinheiro. Não é isso. É porque estava enfrentando os leões. Estavam sendo torturados. Amém? É isso aqui. Que segundo Deus, o Espírito que estava neles, segundo Deus, é o mesmo Espírito que alguém que se converteu hoje possui. Amém? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que, afirmação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Amém? Amém. E a paciência se produz, é porque eu preciso. Amém. Então, não é em si a tribulação, o que tu está passando. Tu está passando porque a graça está em você. Tu está sofrendo pela causa de Cristo, porque a graça se encontra em você. Então, quando você está sofrendo com a graça presente, a graça produz em você paciência, que você não vai se importando com aquilo que tu está passando. Entendeu? Você leva alegre. Se produz paciência, a Bíblia está afirmando que o que você não tem, amém? E agora a minha esperança é a vida eterna. Eu nem ligo porque está produzindo em mim paciência. E agora eu tenho motivo para glorificar. Está produzindo a graça, produzindo em mim paciência. Mas não para por aí com a graça presente. Amém? E a paciência, a experiência. Na paciência, sabe o que vai ser gerado também? Experiência. Adivinha com quem? Adivinha com quem? Alguém dentro de você te governando. Alguém dentro de você te mantendo na paz. Alguém dentro de você confirmando dentro de você: eu sou teu pai. Nada vai faltar para você. Descansa em mim. Estou guardando o teu coração.
tu escutando a voz dele, dominando o teu homem interior, ele presente em uma tremenda fornalha e o fogo não te queimando. É isso aqui. Amém? Mas quem tem o Santo Espírito, aqueles que estão com a graça, aqueles que se converteram mesmo. Amém? E a esperança, e a experiência, a esperança na glória de Deus. Amém? A esperança é um processo aqui que eu vou crescendo espiritualmente de uma tal maneira que vou regozijando de alegria, sabendo que já já eu vou me encontrar com Ele. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E a esperança de se encontrar com Ele, de ter a presença dEle, saber que a vida eterna está garantida, toda a eternidade, não traz confusão. Por quê? Porque tem alguém dentro de mim para confirmar isso tudo. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, e Ele, quem fez isso, fez o quê? Tirou o velho homem corrupto, imundo, tirou, porque o amor de Deus está derramado no coração agora é do homem interior, o velho saiu, está derramado pelo Espírito, nosso homem interior, o Espírito que nos foi dado. Amém? E agora quem, com o novo ser sendo manifestado, o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, assim como na semelhança da sua morte nós morremos também, assim também seremos na da sua ressurreição. Quem morreu como ele morreu, ressuscita como ele ressuscitou. O novo ser surgiu, o velho morreu, o novo ressurgiu, saiu do túmulo um novo homem. Qual o propósito que diz lá? Para andar em novidade de vida, uma novidade que nunca tinha sido visto antes. Novidade, que novidade falar assim você agora? Que novidade você fazer essa escolha? Que novidade você só tem a palavra da vida eterna para falar para mim? Que novidade tu escolher Deus sempre? Que novidade tu está sempre falando o versículo que te governa? Que novidade esse amor que tu está revelando? Que novidade essa paciência que você está revelando? Que novidade você escolher sofrer pela causa de Cristo? É uma novidade de vida. Isso tudo Efésios diz que nós fazemos, sabe de acordo? Quem opera isso? Jesus, de acordo com a força do seu poder, que opera em nós. Sabe como? Que opera em nós. Semelhantemente, sabe qual é que? Mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, é a força do poder dele que atua agora no teu homem interior. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está dentro de você, fazendo com que você viva dessa maneira, com um novo coração, que ele fez uma obra incrível dentro de nós. Em nome de Jesus. Essa é a verdade do Senhor. Andar em novidade de vida, um novo coração, e ninguém pode receber nada se Deus não dar do céu, e só dá por Cristo Jesus, e sela, vai se confirmar isso com a presença do Santo Espírito, o Espírito que gera uma nova criatura, um Espírito que a Bíblia revela o fruto do Espírito Santo, a presença dele, o fruto do Espírito, claro que é manifestado, a verdade é manifestada, porque ele é o Espírito da verdade, e diz que ia guiar em toda a verdade. Quem falou isso? Jesus, que batiza com ele, falou, o Espírito que eu estou enviando da parte do Pai em meu nome, ele vai batizar vocês, eu batizo com ele vai revelar tudo que vai ser revelado pelos apóstolos, tudo que está escrito nas cartas, vai ser revelação do meu Santo Espírito, e ele vai guiar vocês em toda essa verdade que vai ser revelada, e vocês vão sendo limpos, a alma de vocês vão sendo limpos na obediência à verdade que ele revelar para vocês. Esta é mentira, não é o local, não é a quantidade, é o que está aqui.
Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu não estou onde tem um luxo incrível, eu não estou, não. Ele falou que a evidência dele estar seria isso. Ele diz que é 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou. Foi assim que ele disse. Quer me seguir? Vem ver onde eu moro. Não tenho nem onde repousar a cabeça. Ele disse isso. Porque o Espírito, ninguém sabe para onde vai, nem onde vem, e assim é todo aquele que nasce do Espírito. É livre. Não está preso. Isso aqui não é igreja. Aqui é um local que estamos reunidos. Igreja. Igreja. Onde a igreja se reúne de vocês? Onde a igreja se reúne? Onde a igreja se reúne? Endereço. Onde a igreja se reúne? Aqui. Essa é aqui. Quer um exemplo? Para limpar mais o nosso coração? Se, quem é casado? Ao engano do inferno. Engano do inferno. Se um homem casado chegar em casa, a esposa dele estiver atendendo alguém no portão com roupa íntima de praia, qual a reação desse marido? Vai ficar satisfeito? Vai, varão? Eu também não. E a mulher, vice-versa. Mulher chegando em casa, o marido atendendo uma mulher no portão. Por que não? Justiça que tem dentro de nós aqui, nós não aceitamos. Não aceitamos. Senso de justiça, não. Sabe por quê? Porque aqui está dito assim, o corpo da esposa é do marido, não pertence a ela. E o do homem é da mulher, não pertence também a ele. Mas para a praia pode. O local muda esse sentimento? Será que está certo isso? Não dei ocasião a? Se eu for para a praia, ver as mulheres como ficam, o que eu posso arrumar? Depois ir para casa, o que eu contemplei ficar onde? Não dei lugar ao... Na minha mente, não. Não é o local que... Local? É minha mulher. E eu sou o marido dela. Não é local. Porque está todo mundo, pode? Tem alguém que vê tudo. E aquilo traz implicações para a minha vida espiritual. E a Bíblia é bem clara, não deis ocasião à carne. Significa, não dá mole para ela, senão ela vai te dominar e te rebentar. Apartai-vos de toda a aparência do mal. Onde existe um novo coração, essa mensagem governa a vida. E com isso eu vou vivendo na vontade dele, odiando o pecado e aquilo que parece pecado, segundo a Bíblia. Se parece, eu tenho que. Porque ele trocou o homem desgraçado, ele pegou, me revelou ele e falou assim, vem para cá. Eu fui ele, vem cá, de mãos dadas. Pai, está consumado. Esses aqui são os que estão vindo comigo. Isso é espiritual. Todos aqueles, Pai, esses aqui que estão comigo, são os que aceitaram, estão morrendo comigo. E agora, Pai, eles estão indo bem para o túmulo comigo. Aí deitamos, todos os salvos deitou com Jesus no túmulo. Aí também foram procurar Jesus. Acharam? Aqui, Pai,
esses também ninguém está vendo mais. Esses, Pai, ninguém está vendo mais eles também. Porque eles morreram e ressuscitou. Olha lá quem eles estão agora. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. Que são poucos. Então essa palavra são poucos. É para ele entrar aqui e falar assim, não se preocupe com a quantidade. Porque isso podia perturbar um líder. E eu estou vendo vários lugares lotados. E aqui sempre vazio. Ele não se preocupa com isso. Mantenha o que tu está falando. Que só assim tu vai salvar a tua alma e dos que te ouvem. Existe uma fé que vem de Cristo. Existe muitas fé aí espalhada que vem do homem. Mas existe uma fé que a Bíblia diz que vem de Cristo. Eu tenho que viver essa fé que eu recebi dele. Que em nome de Jesus. Isso é uma revelação para nós, falar assim, Senhor, eu não estou com esse coração. Sabe por que ele está mantendo a humanidade viva ainda? Continua. Estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele, não só isso, e ele comigo. Experiência com a transformação, para ele me dar isso aqui, para passar isso. Passar isso e daqui por diante, lembre-se, só tem sentido a tua vinda aqui, se tu começar a querer revelar isso e revelar. Por mais que possa errar revelando, é um ouro. O Espírito Santo vai limpando o ouro. Mas já há um desejo ardente de passar. Porque eu sei as confusões que eu arrumei quando comecei a querer passar. Mas ele vem e senta aqui. Porque é uma promessa. Quem está na videira, o meu Pai, vai limpando para dar mais. Não tem como ser revelado, não ser revelado. Amém? Vamos tomar posse com essa verdade em nome do Senhor Jesus. Isso é impossível, claro. Com Jesus, não. Com Jesus, não. É Ele que faz isso. Amém? Vamos colocar de pé.